Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser mais rápido nesse do que no outro, mas isso é justamente que eu tenho mais coisas para falar, mas aí a gente pode conversar mais no nosso momento juntos, né? Eu vou destacando logo, né? Já falei para vocês do porquê de falar de psicologia escolar e educacional, né? De uma forma ampla, a gente está falando de psicologia escolar porque é normalmente onde se espera que os psicólogos trabalhem, né? A gente tem uma tradição de chamar de psicologia escolar. Mas dá para a gente pensar a psicologia na educação como um todo, né? Questões educacionais mais amplas, a função da educação, possibilidades. Tem gente que vai pensar em psicologia do desenvolvimento, para pensar questões de cognição. Eu tenho trabalhado muito no outro campo, que é o de como a gente evitar a violência, a injustiça, de como a gente poder transformar alguma coisa em termos de libertação social e de direitos humanos a partir da educação. Então, é um campo muito vasto, muito grande. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, e a gente pode conversar depois, né? Bater papo à vontade, mas aqui eu queria garantir pelo menos uma discussão mínima sobre talvez a autora mais importante de psicologia escolar no Brasil, com certeza, né? É, no mundo é difícil dizer, mas ela é uma referência extremamente importante, que é a Maria Helena de Souza Pato. E basicamente a obra dela, né, é grande, ela fala muita coisa. Eu pensei em botar um vídeo dela falando, mas os vídeos dela no YouTube são grandes, né? São sempre palestras grandes, mas vale muito a pena. Procurem, eu vou mostrar a foto dela, o nome dela, vocês botem no YouTube, deixa a abinha aberta e quando tiverem um tempo assistam. Né? Vale muito a pena. Eu fui aluno dela na pós-graduação. Ela é professora do Instituto de Psicologia da USP, onde eu me formei. Na graduação ela não dava mais aula, e aí quando eu estava fazendo doutorado eu peguei uma disciplina com ela, né? E a gente teve a oportunidade de conversar alguns momentos depois, e é uma pessoa que vale muito a pena conhecer e ler, né? Principalmente ler porque é mais fácil, conhecer talvez não seja mais tão fácil, ela está aposentada, né? Foi diretora do instituto, por aí vai. Mas um destaque, né, assim, para dois livros, eu daria que são a tese de doutorado dela e a tese de livre docência, tá? E que eu estou com eles aqui para mostrar para vocês, mas eu cito o nome. O primeiro tem um nome sugestivo, Psicologia e Ideologia, uma introdução crítica à psicologia escolar. Basicamente é uma ideia que ela vai defender, né, uma tese que ela defende para o resto da vida. É lógico que ela revê algumas coisas. Esse é um livro antigo, difícil de achar, mas eu tenho o meu aqui. Ó. Maria Helena Souza Pato, Psicologia e Ideologia, uma introdução crítica à psicologia escolar. É um livro que fala da psicologia de uma forma geral, né? E focado na psicologia escolar, que é a área dela, mas eu classifico como um dos livros mais importantes da psicologia latino-americana, mais ou menos contemporâneo ao livro do Martim Baró, que é de 1983, né? O Ação e Ideologia. Vejam a semelhança dos títulos. E o dela é Psicologia e Ideologia. Então ela tenta mostrar o quanto a psicologia e as práticas psicológicas funcionam como ideologia no sentido marxiano do termo. Né? O quanto a psicologia justifica a desigualdade, mas sem falar nisso, transformando essas questões em questões ou biológicas ou neurológicas, né, que está aí dentro do mesmo campo, ou de desenvolvimento, de cognição afetiva e por aí vai. E ela começa então com essa denúncia lá em 1981, que é quando ela defende essa tese. Antes disso, ela até trabalhava com uma vertente que ela vai criticar depois, que eu vou mencionar aqui. E ela escreveu um livro sobre isso. Eu não ouvi isso dela, ouvi isso de pessoas próximas a ela, e diz que ela viaja muito, né, pelo Brasil e tudo mais, e onde ela pode, ela vai nos sebos, tenta encontrar esse livro antigo e ela mesma compra para tirar de circulação, porque ela não quer ser lembrada por isso, né, porque ela critica muito depois. Então, ela constrói essa reflexão crítica sobre a psicologia como um todo e principalmente sobre a psicologia escolar. Então, vale muito a pena conhecer, né, como ela desenvolve isso. E depois, ela vai fazer a livre docência dela, construindo essa ideia de produção do fracasso escolar. E eu já vou falar um pouquinho, deixa eu mostrar a capa da minha versão. Eu gostava mais da primeira versão, mas quando eu comprei já era essa capa aqui.
A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia. Maria Helena Souza Pato, aqui é da Casa do Psicólogo, né? A editora. O que acontece aqui? Primeiro que eu gosto de falar é que, assim, também me contaram isso, não ouvi dela, que a disciplina sobre essas questões na USP, antes dela assumir como professora, se chamava a psicologia do escolar. Do escolar, então, é a psicologia da criança que vai para a escola, que não aprende, que fracassa. O que é fracasso escolar? Né? Em geral, a gente entende o fracasso como evasão escolar, né, das pessoas que saem da escola, ou a reprovação escolar. O que ficou complexo com as novas políticas de progressão continuada, de promoção automática e coisas do tipo, que a gente não vai discutir agora, senão não dá tempo. Mas essa ideia de fracasso do escolar, ou a psicologia do escolar, foi transformado e ela passou a chamar de psicologia escolar, porque você leva isso para o âmbito da escola. Tira do sujeito. E quando ela fala produção do fracasso escolar, ela está dizendo assim, não aprender, né, reprovar ou desistir da escola é um fracasso da escola, né, um fracasso do contexto educacional, não é da pessoa. E isso é uma produção histórica, de um processo histórico. Então, ela vai tentar mostrar, ela demonstra, né, fazendo uma análise absurda de revistas oficiais de educação brasileira, de teorias psicológicas e muito mais aqui nesse livro, que essa produção está atrelada à forma, né, primeiro a função da escola no Brasil, que ela chama de um projeto de classe, né? Eu estou tentando achar o termo exato, mas ela coloca assim, o primeiro capítulo da primeira parte é Raízes Históricas das Concepções sobre o Fracasso Escolar, o triunfo de uma classe e sua visão de mundo. Né? Depois, o modo capitalista de pensar a escolaridade, anotações sobre o caso brasileiro. Então tem um projeto de país, a nossa escola tem um projeto de país inerente a ela. Para a gente parece uma coisa neutra, que funciona em qualquer lugar do mundo desse jeito, mas não. Né? Tem gente pensando, tem uma época em que isso surge, tem um contexto histórico e a gente tem que estar atento a ele. Isso vai fazer com que as principais teorias psicológicas vinculadas ao fracasso escolar sejam teorias inspiradas no racismo ou teorias inspiradas na carência cultural que fala da desestruturação das famílias pobres. Né? Ou seja, a maior parte da população brasileira fracassa na escola. E não se pensa que é porque a escola fracassa em educar a maior parte da população, e sim porque essas pessoas têm problemas individuais, familiares ou biológicos. Né? E é isso que ela denuncia de uma forma muito contundente, de uma forma muito bem fundamentada. Tá? E aí ela faz análises de casos em que ela pega os laudos e os relatórios, né? Por isso essas histórias de submissão e de rebeldia, para mostrar o que é que psicólogas, psicólogos, médicos, professores falam oficialmente sobre essas crianças. E aí ela vai a campo atrás dessas crianças para mostrar como são essas crianças. Né? Um caso que eu me lembro de comentar em sala de aula, que fica muito, muito forte, isso é você ler um psicodiagnóstico de uma criança, inclusive de questões psicomotoras, que você fala, meu Deus, esse menino não consegue andar, né? Pelo que foi feito com os testes, né, aplicados, os resultados, as leituras, interpretações desses testes. E aí ela chega na casa desse menino, o menino está em cima da laje soltando pipa, e pega algumas contas no chão e um fio de nylon e faz um colar para a pesquisadora. Né? Então, eu lia isso em sala de aula, começava com diagnóstico, e aí a gente com a nossa formação começa a dar pitaco e dar opinião sobre o diagnóstico e tal. E aí depois eu lia isso com os estudantes e as pessoas ficavam abismadas, tipo, meu Deus, esse menino fala, né? Esse menino brinca. É assustador como a gente constrói a imagem dessas crianças. Crianças que são consideradas violentas na escola e não são em outros lugares. Então, a gente pode conversar sobre muitas coisas nesse sentido. Né?
Então, essa é Maria Helena de Souza Pato, né? Acho que eu já mostrei ela em um outro vídeo, mas aqui com maior destaque. E daí agora eu me inspiro um pouco num texto que está neste outro livro aqui, tá? Se vocês quiserem, depois eu tento digitalizar e mandar. Esse é um outro livro dela chamado Exercícios de Indignação, Escritos de Educação e Psicologia. Maria Helena Souza Pato, Casa do Psicólogo também. E o texto, nesse livro aqui, é o capítulo 2 da terceira parte, que se chama Desconstruindo a Psicologia, terceira parte. O capítulo é sobre a formação das explicações hegemônicas do fracasso escolar, o lugar das teorias raciais. E aí eu falo um pouquinho mais por conta da carência cultural que eu queria comentar com vocês, né? Então, a primeira coisa é isso. Ela fala das dificuldades de escolarização, que é o que a gente está chamando de fracasso escolar, e diz que tem duas grandes vertentes, né? As versões psicologizantes, que são ideológicas, então por isso eu fiz aquela introduçãozinha, e a crítica epistemológica e sociopolítica, né? Dessas dificuldades de escolarização. Ou seja, tem um problema de base de como se lê isso e é um problema sociopolítico. E o que ela busca fazer aqui? Desvelar o que a psicologia omite. Né? Ou seja, é um trabalho de desideologização. Então, isso fica muito grave como a gente já está falando aqui, com os laudos e falas de professores. Né? A gente tem isso muito evidente. Tá? Como eu estava falando para vocês, os laudos vão pintar crianças que são muito limitadas, né, em muitas coisas, porque são os limites das próprias avaliações psicológicas. E quando você vai conversar com as professoras têm esses discursos também. Né? Elas lembrem-se que boa parte das professoras, em geral são mulheres, que trabalham com esses primeiros anos, que são os mais complicados aí, que é o da alfabetização, né? Quando começa a alfabetização e as crianças não conseguem se alfabetizar, e aí elas têm problemas psicológicos, ou têm problemas em casa. São pedagogas. E imaginem que a nossa formação em psicologia não é grande coisa. Imaginem a psicologia no curso de pedagogia. O que se estuda? O que se escolhe estudar? Ou os cursos de especialização em psicopedagogia, né? Deixa eu tentar botar mais luz aqui, gente, está começando a escurecer. Então, o que vai acontecendo nesse sentido é de uma patologização ainda mais sem noção e acreditando que a psicologia sabe o que está fazendo, porque é aquilo que eles estudam. Né? É muito sério. E lembram o que a gente estava falando sobre identidade. A gente constrói a nossa identidade a partir dos discursos dos outros. Então, a professora está dizendo, a autoridade está dizendo isso para um grupo em geral que não é estudado, ou que os pais não têm um grande avanço, né, nas escolas, e aí acaba que quem é estudado sabe o que está falando. Né? Ela tenta mostrar isso, porque é o triunfo de uma classe da sua visão de mundo. Né? Ela está tentando mostrar quais são esses efeitos e como essas falas começam a construir as identidades dessas crianças, começam a construir os discursos que essas crianças têm sobre elas mesmas. E quando elas saem dessa situação, elas vão para um consultório em que a pessoa vai lá e dá o carimbo embaixo, dizendo assim, não, mas eu fiz um teste, eu fiz um psicodiagnóstico, um ludodiagnóstico, totalmente fundamentado em questões científicas, que a gente sabe como é muito bem fundamentado, né? Tem gente que acha que psicologia nem ciência é. E aí carimba embaixo, dizendo, não, tem um diagnóstico, não tem um nomezinho que a gente pode dar para isso que essa criança tem. Né? Então, ela se pergunta, qual é a origem dessas concepções? Né? Por isso que é muito interessante a gente pensar, como a gente vinha fazendo, epistemologicamente. Né? Ela é bem marxista. Né? Então, falando do conhecimento como a gente viu, não dá para reduzir o conhecimento a uma criança não aprende. Então, eu tenho aqui um instrumento que mede aprendizagem e conteúdo. Né? Ela tem um baixo resultado nisso, cientificamente está comprovado. Ela está falando, não é assim que as coisas funcionam. Tem um complexo social, tem muita coisa envolvida aí na hora de a gente olhar para um fenômeno. Então, vamos entender as origens dessas concepções e qual é o processo de formação dessas concepções. E quando ela vai fazer isso, ela traz. Né? Primeiro, a gente precisa entender que essas concepções são construídas pelas teorias raciais.
Essas teorias raciais estão no positivismo, né, lá do século XIX, no darwinismo social, né? Então, o darwinismo social vale a pena. Se vocês não estudaram isso em História da Psicologia, procurem conhecer, né? A ideia de aplicar o conhecimento de Darwin à sociedade e pensar que os mais aptos, socialmente falando, são os mais bem adaptados, portanto, mais evoluídos. Isso tem a ver com uma ideia de poligenia, né? De que a humanidade tem várias origens diferentes, várias origens biológicas diferentes, daí a ideia de raça, e que, portanto, a gente tem um grupo com melhores condições e outros grupos com menores condições. Isso, obviamente, o que a gente vai entender? Que, muito provavelmente, as raças inferiores, né, são aquelas que são pobres. Então, as pessoas são pobres não porque a gente tem um processo de colonização, de escravização, de injustiça, de manutenção da dominação por violência extrema, mas porque elas nasceram assim, defeituosas, né? Isso é muito sério, tá? E isso, obviamente, não entra explicitamente, mas os nossos conceitos vão sendo gerados a partir daí. O que ela tenta demonstrar na produção do fracasso escolar é que a psicometria, que é tão influente na nossa formação até hoje, tem as suas origens e se desdobra a partir do darwinismo social, né? E a ideia de evolucionismo, que vai ver na escola a redentora da sociedade, né? Ou seja, a escola não surge no Brasil como uma tentativa de levar conhecimentos igualitários para as pessoas. A escola surge com o projeto de descobrir quem é educável para ocupar os maiores cargos, quem não é, ou para não realmente não se formar ou para ocupar as posições mais baixas, né? Para quem já leu o Admirável Mundo Novo, acho que é algo bem semelhante. Se não leu, também não tem problema, né? Dá para entender muito bem o que eu estou dizendo. Então eu separei isso, eu fazia nas minhas anotações de aula, né? Alguns chamam de sopa de letrinhas, e aí eu anoto isso, não lembro porquê, né? Tá assim, ler primeiro parágrafo da página 129. Então, como eu não estou com tempo para ficar digitando e escaneando, para vocês terem tempo de assistir aos vídeos, eu vou ler aqui. Há um trecho para vocês terem noção, que ela afirma nesse sentido. O século XX teve início com palavras de ordem eugênicas e higiênicas, prevenção, profilaxia, higiene física e mental, que dirigiram o olhar fiscalizador dos cientistas para as crianças, sobretudo as que provinham de famílias empobrecidas que viviam nas cidades maiores. Falava-se em ortofrenia, que é o espírito reto, ortopedia, educação reta, ortofrenopedia, educação reta para o espírito reto. Falava-se em educação integral, intelectual, física e moral. Surgiu a educação moral e cívica. Surgiram os médicos escolares, a higiene escolar, a higiene mental escolar. A psicologia evolutiva normalizadora e mensuradora despontava nas escolas. Tudo isso em harmonia com uma concepção de escola como instituição higiênica, a serviço do projeto político de constituição de sociedades ordeiras e progressistas. Ordem e progresso, né? É disso que ela está falando, do projeto positivista de país. E vejam, né, que há essa ideia de higiene mental, que é a mesma da psiquiatria, que a gente discutiu na aula passada, só que aplicada agora às crianças, e como a gente já desde o começo identificar quem são os louquinhos e quem não é louquinho, né? E o que a escola pode fazer para tentar corrigir isso, e quando ela não consegue, o que a gente faz? Bota para a psicologia para excluir, né? Então, o racismo já é uma questão séria, e esse racismo no Brasil é sinônimo de ciência, né? Há um racismo científico no Brasil, e aí de novo recomendo o livro Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz, que é uma antropóloga brasileira muito importante, né? Em que basicamente a gente fala de uma biologia do pobre, né? Então a pobreza tem uma fundamentação biológica, e isso vai classificando famílias. E se vocês pegarem os manuais dos testes psicológicos, não necessariamente os de inteligência, mas os outros, que falam sobre família e que são testes projetivos e por aí vai, você vai ter uma classificação de famílias, ou você vai ter uma noção mais ou menos certa do que é uma família saudável e do que não é, né? E aí, de novo,
ler o último parágrafo da página 131. Então ela escreve assim, ó. Se destaco a participação dos médicos, é porque eles introduziram a psicologia nas instituições brasileiras. Vejam por que os nossos currículos são assim. Em geral, e nas escolas em particular. Entre eles, os médicos psiquiatras da Liga Brasileira de Higiene Mental, muitos deles docentes em escolas normais. Escola normal era o que formava professoras, né? E que depois vai para o nível superior como pedagogia. Destacaram-se por um conservadorismo extremo que tinha como componentes o antiliberalismo, o racismo, o moralismo e a xenofobia. É claro que ela fundamenta tudo isso que ela está dizendo, com notas de rodapé, com documentos, tá? Não são acusações pura e simplesmente. Então, o que eu queria destacar é isso, né? A gente tem a psiquiatria atuando nos hospícios, nas prisões e na educação. Tem uma frase que depois ela tem um outro texto, um artigo que ela escreve baseado nessa frase, que se eu não me engano é do Rui Barbosa, um dos grandes políticos e palestrantes brasileiros, que é escolas cheias, cadeias vazias. Né? A função da escola é evitar a criminalidade das classes pobres brasileiras. Né? Essa é a ideia. E quando a escola não funciona é porque ali já é delinquente mesmo. Né? Então, a primeira grande análise que ela faz é das teorias racistas e da sua influência na psicometria e em como a psicometria se mantém até os dias de hoje, apesar de eles acharem que não, né? E dizendo que isso faz parte do passado. Ela tem um outro artigo muito interessante que se chama Para a Crítica da Razão Psicométrica. Tá? A outra ideia de carência cultural. A ideia de carência cultural, ou a teoria da carência cultural, que ela defendeu por um tempo, e depois ela mesma faz a crítica, surge ali pelo final dos anos 20, começo dos anos 30, e vai se desenvolver com muita força nos anos 40, 50, 60, e até hoje é a teoria predominante, principalmente por influência da psicanálise e do behaviorismo. Ou seja, o que faz com que alguém tenha problemas é um ambiente que pouco estimula, né? E, portanto, esses ambientes de pouca estimulação ou pobre em estimulação, que seria o ambiente das famílias pobres, geram um desenvolvimento complicado, né? Ou insuficiente, ou é um ambiente de famílias desestruturadas, de famílias emocionalmente complicadas, e que obviamente isso cai muito bem nas famílias pobres, e ela documenta isso de forma muito interessante, com textos de psicanalistas da época e com acho que, se não me engano, a Revista Brasileira de Educação, que é uma revista oficial do MEC, e ela faz uma análise, acho que de 3 ou 4 décadas das publicações, demonstrando o quanto essa teoria é preconceituosa e como ela é predominante na forma como a psicologia escolar atua. Né? Então, de novo, né, os meus trechinhos selecionados para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, o último parágrafo da página 135 diz: desde o início, dominado pela biologia, a psicologia até hoje continua a dizer essencialmente o mesmo com palavras diferentes. Ao afirmar que as dificuldades escolares decorrem da genética de raças e classes sociais, de problemas emocionais, de distúrbios neurológicos e psicomotores, de desnutrição, de carência cultural, de deficiência mental leve ou de atraso no desenvolvimento cognitivo, ao dizer isso, essas versões da psicologia deixam na sombra a escola como instituição sociopolítica. Então a psicologia abre mão de pensar a escola como instituição, de pensar a organização escolar, de pensar as relações escolares para tentar justificar biologicamente ou psicologicamente os problemas de aprendizagem da maior parte da população. Né? E aí o último parágrafo do texto diz assim: em Cultura e Democracia, Marilena Chauí termina o capítulo Notas sobre Cultura Popular com a seguinte afirmação, abre aspas, talvez tenha chegado a hora da heresia. A ciência é o ópio do povo. Fecha aspas. Com benéfica crueldade, é chegada a hora de insistir na heresia. A psicologia tem sido, no Brasil, instrumento de legitimação de uma desigualdade social repugnante. Né? Ou seja, a gente atua contra tudo que a gente estava falando até agora,
para manter essa desigualdade. Tá? O que acontece? Obviamente, a Maria Helena Pato tem um trabalho hercúleo de fazer isso, né? E ela dá origem a uma crítica muito forte à psicologia escolar, mas há uma continuidade dos trabalhos dela por um grupo de pessoas, né? Que foi pensando os estágios, como é que fazia essa atuação, o que, que a gente poderia construir a partir daí. Então, eu vou mencionar brevemente aqui o pessoal da orientação à queixa escolar. Tem um livro que fala disso e eu vou postar para vocês aqui o canal de YouTube, porque aí, para quem se interessa pelo que a gente faz então a partir daí, né? Esse é o livrinho, ó, Orientação à Queixa Escolar, organizado pela Beatriz de Paula Souza, né? Que acho que no print que eu fiz da página vocês vão ver a carinha da Beatriz lá. Mas só para dar uma ideia, né? O livro traz diversas possibilidades, desde o que seria uma clínica da queixa escolar, né? A ideia de uma leitura da instituição. Tem um capítulo aqui que eu acho bem interessante, para citar, né, mas aqui, para cuidar da dor do aluno negro gerada no espaço escolar, então pensar a questão do racismo na escola, ou seja, não centrar na criança, mas ter atuações que ajudam a pensar o contexto em que ela se encontra, né? E entendendo não só o contexto imediato, mas toda a história da escola no Brasil e a função dessa escola no Brasil e as possibilidades que as escolas poderiam construir também, né? Orientação à queixa escolar significa entender que uma queixa escolar, falar de uma criança que não aprende, que se comporta mal na escola, que é violenta, etc., não está falando só sobre aquela criança, né? Mas essa queixa escolar precisa ser orientada, ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser contextualizada e a atuação deve vir nesse contexto, nessa produção de sentidos e de poderes, tá bom? E aí eu menciono rapidamente também a Adriana Marcondes Machado, eu acabei não colocando o nome dela aqui, mas faz parte desse grupo, hoje ela também é professora da USP, porque ela pensa essa concepção de avaliação psicológica de uma forma diferente, né? A tese dela foi sobre isso e tira essa avaliação, então, dos testes e da individualidade para pensar uma avaliação institucional no sentido que a gente já vinha conversando, né, nos outros campos, de avaliar não só os problemas, né, de não avaliar patologias, mas de uma avaliação institucional em que é possível encontrar as possibilidades, as potencialidades dessas crianças, ou de que nível for, né, mas a gente em geral fala das crianças, mas funciona para qualquer campo educacional, e a partir dali reconstruir essas relações educacionais, né? Então não tem como falar que esse pontinho sobrou, né? Não tem como ficar falando dessas práticas, também não trabalho diretamente com isso, mas abre-se a perspectiva para quem se interessar, né? Então a crítica da Maria Helena Pato eu já acho que é muito bom e já não é simples de entender, é um estudo aprofundado. Mas esse campo não parou só na crítica, né? Ele vem pensando já há algumas décadas possibilidades de atuação diferenciadas. Então, para vocês que quiserem conhecer um pouco mais, eu recomendo esse site, ou conhecerem a ABRAPE. A ABRAPE é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, né? Então, tem eventos a cada 2 anos, eu tenho participado, discute-se muita coisa, tá? Então, vale a pena vocês entrarem, conhecerem, e para quem se interessar por essa área, e também a gente conversa mais. E esse é aqui é a Bia, que eu falei para vocês, e aqui é um canal de YouTube, que se vocês forem ver, tá lá, como fazemos tal coisa, né? Psicologia clínica e escolar. Então, para vocês que se interessarem pela temática, vale muito a pena dar uma fuçada aí no canal de YouTube da Orientação à Queixa Escolar, e a gente conversa mais no momento presencial. Até o próximo vídeo.